Olá, povo de Deus, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 14 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 3, de 21 a 30 e Lucas 11, 47 e 50. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que têm a fé. Pois diante dessa justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e a justificação se dá gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo da sua tolerância. Ainda assim, ele demonstra a sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se glorificar? Foi excluído. Qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Estamos diante do texto-chave para a compreensão da carta aos Romanos. Superar o regime da lei é condição para a salvação. A lei nos aponta o pecado. A justiça de Deus, por mediação de Jesus Cristo, nos aponta a salvação. Como nos ajuda a entender esse trecho tão importante da carta, o nosso irmão luterano, Ricardo Willi Riet. Ele afirma: a revelação da justiça de Deus exclui a eficácia da lei, no sentido de que, por ela, se pode obter a salvação mediante seu cumprimento. A exclusão da lei é condição para que a pessoa pecadora, revelada como tal pela lei em sentido escatológico forense, seja justificada. A desativação da lei não significa que ela seja desviada ou contornada. A justiça de Deus é eficaz justamente ali onde a lei amaldiçoa o pecador. Ela suspende essa maldição. Isso não é possível na lei, mas apenas sem a lei, pois a lei não tem a força para suspender sua própria ação. Esse é o novo modo de Deus agir agora. Promove a salvação lá, onde a lei só pode prometer condenação. A revelação da justiça de Deus se dá pela fé em Jesus Cristo. É dádiva de Deus a quem crê. A fé é determinada por seu objeto, Jesus Cristo. Não se trata de uma postura do ser humano pela qual obtém justiça, mas da fé salvífica em Deus, que não se orienta por sua justiça na lei, mas na morte de Jesus Cristo. Por meio da fé em Jesus, as pessoas pecadoras vivem a comunhão com Deus, comunhão da qual são excluídas pela lei. Se a ira de Deus se destinava a todos, pois todos estão sob o pecado, agora a justiça de Deus se volta a todos os que, na fé, se colocam na dependência de Cristo. O pecado de todas as pessoas é o lugar onde a justiça de Deus se faz ativa.
Sobre o pecado não há diferença entre judeus e gentios, pois todos pecaram. As pessoas pecadoras perdem a glória de Deus, assim como Adão, que a possuía ao ser criado e a perdeu. Hoje, o contexto vivido no Brasil e na América Latina nos ajuda a entender as palavras de Paulo quanto à ideia vigente do que vem a ser justiça e como esta pode ser alcançada. A pessoa vale por aquilo que produz? Isso se ainda chega a ser abençoada no sentido de poder ocupar um posto de trabalho para poder produzir. A pessoa vale por aquilo que consome? Se não consome, acaba sendo descartada. A justificação pelas obras da lei não seria hoje nas leis do mercado? É a justificação pela produtividade, pela relação custo-benefício, pelo consumo. Em muitas igrejas cristãs hoje, em seu ensino sobre a ética cristã, mais se sobressai a meritocracia da oferta ou a teologia da prosperidade. Daí se percebe o quanto é oportuno uma boa compreensão da justificação pela fé, como afirma Paulo. Somos justificados pela fé sem a prática da lei judaica. Isto nos ajuda a entender que não é pelos méritos de nossas obras que seremos salvos, pois tudo de bom que fazemos deve ter o espírito, a marca da gratuidade, e nunca fazer o bem pensando que assim compramos a salvação de Deus. Lucas 11, 47, 54. Disse Jesus: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles os matarão e perseguirão, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Esconder-se por trás de práticas religiosas para seguir fazendo mal, praticando a injustiça e oprimindo os pobres, é o conteúdo da denúncia de Jesus contra os líderes judeus, não só no contexto de hoje, mas no contexto de sua missão. Hoje não devemos temer em desmascarar os que fazem o mesmo, pois se tornou comum citar o nome de Deus ou de Jesus para fazer e esconder falcatruas. As verdadeiras igrejas cristãs deveriam tomar uma posição em conjunto contra esses abusos, mesmo que fira o interesse de muitos colaboradores das igrejas. Essa colaboração que compromete a profecia não vem de Deus. Jesus já disse: se sua mão direita te leva a pecar, corta-a, pois é melhor entrar no reino com uma só mão que com as duas ir para o inferno.
Portanto, nós devemos cortar os compromissos feitos com todos aqueles que empobrecem a profecia na igreja. Jesus ainda é claro ao dizer que o sangue desde Abel até Zacarias, ou seja, não se trata de citar dois personagens, mas o arco de tempo que abrange desde o início da criação até o último dos profetas. Este sangue dos justos e profetas derramado será cobrado da geração que não mudou de rumo e continuou matando justos e profetas. As palavras claras de Jesus suscitaram reações fortes da parte dos mestres da lei e dos fariseus, deixando claro a todos nós os motivos do assassinato de Jesus. Hoje devemos nos inspirar na prática de Jesus e parar de fazer concessões aos que pregam armamento, provocam a morte de inúmeras pessoas, vivem de falcatruas contra os pobres, mesmo que em seus lábios apareçam constantemente o nome de Jesus e afirmem que vivem sob o domínio de um Deus que está acima de todos. Um beijo no seu coração.